Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus por este tempo que nos é dado e aproveitar, agradecer de novo aqueles que estão fazendo a sua parte em tentar ajudar a questão de retorno aos cultos. Não sabemos se haverá mais uma mudança, como as coisas estão sempre mudando. Estava escutando esta manhã um certo cientista da Universidade de Oxford que acabou questionando, e dizia ele que as medidas ou distanciamento que nós estamos a observar está como que desatualizada. Ele falava precisamente de distanciamento de 1,5 metro a 2 metros. Só ele estava a tentar mostrar que esta distância é menor. Vai se precisar ou precisa-se, como ele colocou isso, dizia que se alguém expirar ou tossir, esse vírus pode ir aproximadamente 7 metros. Quer dizer que a recomendação dele deve ser o distanciamento de 7 metros. E eu comecei a ver, e se assim for, realmente o mundo vai ser como que, diríamos, pequeno, porque vai se precisar muito espaço para poder se realizar qualquer coisa que se pretender realizar. Se a distância ou distanciamento for de 7 metros, estamos a dizer que talvez no chapa terá que entrar um passageiro, e também não terá que ser um passageiro, terá que ser simplesmente um motorista. E nesses mais bombos grandes terão que levar um passageiro, 1 ou 2 passageiros, se estamos a falar precisamente de 7 metros de separação. Só não sabemos se talvez será colocado em ação ou entrará em vigor ou haverá uma mudança. Todavia estamos a se preparar com as medidas que ainda estão vigorando. Portanto, continuem fazendo a vossa parte para que seja possível. Provável na próxima semana teremos que ir pedir ou informar as autoridades para poderem vir inspecionar o lugar. Só estejam em oração, e estamos a continuar com o mesmo pensamento. Se tudo correr bem, vamos ter que terminar hoje. Se não conseguirmos terminar hoje, talvez poderemos terminar no domingo, querendo o Senhor. Esta noite vamos começar precisamente no parágrafo 282, onde o profeta diz as seguintes palavras. Pedro disse: porque haveis escapado da corrupção do mundo, o desejo do dinheiro, o desejo de diversão mundana e demais prazeres, o comer e beber e demais concupiscência que tenhais. Já haveis escapado de todas estas coisas, e agora estáis edificados numa melhor maneira de viver. E também disse: estou dirigindo isto à igreja. Se recordam disto quando o lemos há pouco?
E ele diz: escutem quando que o lemos de novo. Quão formoso o escreveu. E ele começa de novo a ler 2 Pedro 1, a partir do versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como agora, e ele diz, visto como agora, quem vai ser herdeiro da terra e tudo que nela há? O seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção. E ele diz aqui, escute bem, que há no mundo. E ele diz, vem você, concupiscência de dinheiro, cobiça de ter grandes coisas, cobiça de popularidade. Estas coisas estão mortas para o crente. A nós não nos interessa, seja uma tenda ou uma grande casa por ali. A mim, que me importa viver ou morrer, flutuar ou afundar. Isto é a única coisa que me interessa, o reino de Deus. Mantenha meu lar ou minha família ou o que for, para mim, unicamente me importa que possa manter-me em Cristo. Nossa esperança de glória. Edifica-me, Senhor, na forma desta pirâmide, que Cristo seja minha cabeça, como já mostramos que o mensageiro ele atingiu essa estatura do varão perfeito, de tal modo que Cristo é que era a sua cabeça e que o guiava. Podia o anjo do Senhor, ou o Senhor Jesus vinha, podia colocar o William Branham de lado e ele entrava e começava a fazer o discernimento, pronunciar as curas, pronunciar perdão de pecado e tudo mais, porque ele havia aceito a Cristo como sua cabeça para o guiar em tudo. Portanto, é exatamente o que é esperado de nós, para que tenhamos Cristo como o nosso cabeça. E ele diz que opera através de mim, sobre o fundamento da minha fé, a qual está nele, que virtude, ciência, temperança, paciência, temor de Deus e o amor fraternal obrem em mim. Oh Deus, esta é a minha oração. Para mim não me importa que viva ou mora, que flutue ou que me afogue, denominação ou sem denominação. E ele diz, amigos ou sem amigos, que isto opere em mim, que virtude e a ciência de Cristo seja derramada para que assim eu possa ensinar. Porque Deus tem posto na igreja apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas, todos para a perfeição e para fazer a ela estas virtudes para a preparação da vinda do Filho de Deus. Cada
uma destas pedras são material dele. Isto é parte disto. Cada uma destas virtudes pertence a ele e são derramadas dele através dos demais. E ele diz amém. E ele diz, o ama, creio que isto é verdade. E ele diz, amados, escutem, e ele diz, esta manhã a irmã aqui disse, irmão Branham, não sei se chegarei a ver outra vez. Isso me causou muita tristeza. Ela diz que está envelhecendo. E é verdade, assim está sucedendo. Minha oração é que Deus mantenha com vida aos irmãos Kid por muito tempo. Porém, deixa-me dizer-lhe, não sabemos por quanto tempo teremos um ao outro. Não sei por quanto tempo estarei eu. Pode ser que Deus me tire do mundo. Possivelmente me chamará a outro campo de serviço. Pode ser que me chame a você. Não sabemos essas coisas. Porém, obtenhamos. Não deixemos que isso nos passe por alto. Tomemos isto. Aqui está a Bíblia. Está tão perfeitamente mostrado que se tivéssemos tempo, você sabe que não se pode fazer tudo num dia, porém poderíamos completar tudo junto. Quantos de vocês estavam aqui como testemunhas do que sucedeu quando terminamos as 7 eras da igreja? Se recordam? Quando o Espírito Santo desenhou a mesma coisa sobre aquela parede, quando terminamos, foi o anjo do Senhor. Acho que todo mundo deve saber quando se terminou as eras. O anjo do Senhor apareceu naquela manhã, aproximadamente 11 horas, se a memória não falha, e começou a escrever as 7 eras da igreja. E as colocou exatamente da maneira como o profeta havia tentado trazer ou trazido perante a igreja. Estas coisas são verdade. Não deixem escapar. E ele diz, filhos, prossigam na verdade. Recordem, mostrem em sua fé virtude, ciência, paciência. Agora, meu desejo é que estude esta pirâmide. Seria bom compará-la com as Escrituras e logo colocá-las por obra em sua vida. Não vá unicamente estudar. Não vá unicamente estudar, mas ponham em obras. Tome sinceramente para si mesmo. Não diga, foi maravilhoso ler sobre isso. Para mim também foi maravilhoso. Porém, ouvir e receber são duas coisas diferentes. E ele continua dizendo, há 7 requisitos para alcançar a estatura de Deus. Há 7 requisitos para um homem alcançar a estatura de Deus, que é precisamente a estatura de um varão para você ser perfeito como Deus é perfeito. Porque o requisito é esse, que o crente seja perfeito como Deus é perfeito. Portanto, para você atingir esta perfeição, para você atingir essa estatura de Deus, tens que passar através de 7 requisitos que já mencionamos aqui, e já seguimos cada uma delas. E ele diz que há 7 eras da igreja pelas quais Deus tem trazido
a igreja para obter estes requisitos. E Deus usou 7 mensageiros para esta obra. Ali tem 7, 7 e 7. Sim, 7 mensageiros, 7 virtudes e 7 era. O 7 é o número de Deus, significando uma obra completa. Talvez é aqui onde sempre fui sempre caindo a respeito da estatura do homem completo, não é? 7 precisamente significa uma obra completa. Um homem que já atingiu este nível de estar completo, que não lhe falta nada. Chega-se a este ponto onde as virtudes já foram derramadas, estão sendo exercitadas e mostradas dentro de você, já atingiu a estatura de Deus, já é santo como o santo Deus é. E ele continua dizendo aqui, os 3, o número perfeito de Deus. Então aqui temos 3 e 7, 3 vezes o 7. E ele diz matematicamente, espiritualmente, pela palavra, pelo testemunho do Espírito Santo, tudo junto está completo. E ele diz, estudemos. Tem que se acrescentar essas coisas à nossa fé para que assim possamos chegar à estatura completa de Cristo. A estatura completa de Cristo. Estando unidos junto para o amor celestial, o temor de Deus e reverência profunda e respeito em nossos corações um para com o outro. Devemos praticar o amor fraternal com os irmãos e irmãs, não tendo nenhuma descordesia, nenhuma outra coisa mais que o viver puro por meio do Espírito Santo. Vivamos juntos em paz como cristãos. Caminhemos com a fé. Deixe que a virtude de Deus o encha. Deixe que a ciência de Deus governe. Quando por uma questão bem ou mal. Quando o diabo lhe apresenta algo que não é exatamente segundo a Bíblia, aparte-se disso. E ele diz, correto, aparte-se disso. Imagine que os apóstolos não se comportavam como nós. Aqui vamos encarar uma questão que fez-me parar e pensar e imaginar muita coisa. Oxalá que o Espírito Santo pudesse nos ajudar e fazer com que isso aqui possa atingir a quinta costela onde habita o coração. E ele diz, imagino que os apóstolos não se comportavam como nós. Possivelmente eram homens de poucas palavras, até que chegavam ao púlpito. Quando ele chegava ao púlpito, é onde ele podia falar, é onde ele podia se expressar ou levar tempo a falar. Todavia, quando ele estivesse lá fora, eram homens de poucas palavras, até que chegavam ao púlpito. Então entravam, falavam o que correspondia e se iam. E ele disse, sim, senhor, eles tinham poder, tinham virtudes, eles não tinham questão com os homens, sabiam onde estava, é tudo, sabiam a quem queriam.
continuavam a caminhar no Espírito, operando, como disse outra noite, um pequeno sinal era tudo que Deus necessitava fazer e logo nada podia impedir. Eles não duvidavam, nem escutavam as alternativas, nem se frustrava como fazemos nós, quando se devemos fazer isto ou aquilo. Eles, de todos os modos, o faziam. Um pequeno sinal de Deus, isso era a resposta. Como acabei de me referir, isto aqui acabou me atingindo, irmão. Não sei como apresentar isso ou onde começar. Mas a verdade é, vendo aqui caráter que os discípulos tinham concernente às coisas de Deus, como o profeta já disse aqui, que os discípulos não eram como nós. Eles eram homens que talvez um pequeno sinal de Deus para eles era suficiente para eles poderem querer e não procurar alternativa e não tentar ajuizar e não tentar colocar as suas próprias ideias ou as suas próprias interpretações. Logo que Deus mostrasse um pequeno sinal, era suficiente para eles pegar aquilo com suas duas mãos sem largar. E quando eu cheguei aqui, acabei viajando ao longo precisamente da Bíblia. Eles não ficavam, um pequeno sinal era tudo que Deus necessitava para fazer e logo nada podia impedir. Eles não duvidavam ou frustravam como fazemos nós. Mas se logo que eles vissem um sinal de Deus, era suficiente para querer que Deus fará o que ele prometeu. E quando cheguei aqui, comecei a visitar alguns acontecimentos ao longo da Bíblia. Comecei no Antigo Testamento até no Novo. E eu fui precisamente e vi Elias, depois daquela disputa com os profetas de Baal. E, como devem saber, não chovia por 3 anos e meio. Todavia, depois de Elias ter demonstrado o poder de Deus, e os profetas de Baal finalmente foram pegos e cada um foi despachado, e a iniquidade havia sido tirada no meio do povo, no meio de Israel. Elias, quando orou para que chovesse, ele orou, pediu o seu moço para que fosse espertar se havia alguma nuvem. O moço foi, espertou e não viu nenhuma nuvem, tornou a voltar. E Elias orou de novo e disse ao seu moço para que fosse e olhasse no céu se podia apanhar algum sinal de uma nuvem, se já estava quase para chover. Uma coisa engraçada, quando Elias orou a 7ª vez, e ele pediu de novo ao seu moço para que fosse, desta vez, quando ele foi apanhar precisamente uma pequena nuvem no tamanho de uma mão
de uma mão do homem que estava subindo do mar. Era a única nuvem que aquele moço pôde ver, do tamanho de uma mão. E quando Elias ouviu que tinha se levantado uma nuvem no tamanho de uma mão, foi suficiente para Elias querer que ia chover. E até ordenou ao rei para que pudesse rapidamente correr para sua casa, porque ele, pela fé, já ouvia abundância de muita chuva. E conectando aqui com aquilo que o profeta estava a dizer, que os discípulos era simplesmente ver um pequeno sinal. E aqui foi este pequeno sinal que Elias viu, foi suficiente para ele ter que crer que Deus ia mandar a chuva para abençoar a terra. Ele não esperou para ver, digamos, talvez, todo o céu coberto de nuvens, mas um pequeno sinal foi suficiente para ele. Mas quando eu cheguei aqui, isto aqui acabou derretendo o meu coração. Oxalá que o Senhor possa nos ajudar. E eu desci e acabei pegando, se você quiser conferir, é 1 Reis 18, 42 a 46. E eu fui acompanhando os santos do passado. Acabei de descobrir que naquele dia, quando Moisés se encontrava perante a sarça ardente, e ele ouviu a voz de Deus falando com ele, e ele queria algum sinal, e Deus deu-lhe 2 sinais, que nós conhecemos: o sinal da vara e o sinal da sua mão se tornando leprosa. Esses 2 sinais que Deus mostrou a Moisés foram suficientes para inspirar a Moisés para ir encarar a nação mais poderosa que havia no mundo naquela altura. Ele não teve medo de nada, nem sequer pensou do caso que ele tinha do homicídio, que havia lhe obrigado para ter que fugir do Egito. Ele não deu em conta tudo isso. O sinal que ele havia visto da parte de Deus foi suficiente para ele querer que Deus seria capaz de tirar os filhos de Israel. Foi suficiente para lhe garantir, para lhe dar a fé genuína, para nunca mais duvidar, porque Deus havia se identificado em sua frente que realmente era um Deus sobrenatural, capaz de fazer o impossível. E com aquilo ele ganhou a inspiração, ganhou a coragem, ganhou a fé que se precisava para poder ir encarar Faraó e seu exército. Talvez durante a jornada toda ela, Moisés não teve aquela conduta de que depois de um tempinho, Senhor, preciso um sinal. Depois de um tempinho, Senhor, preciso um sinal. Depois de um tempinho, Senhor, eu preciso de um sinal para eu saber que realmente o que estou a fazer está correto ou não, ou Deus é verdadeiro ou não. Irmãos, quando eu cheguei aqui, comecei a comparar com muitos sinais que o Senhor tem nos mostrado. Muitos sinais que talvez Deus colocou neste ministério do profeta da hora.
o ministério de Malaquias 4. Muita coisa que talvez em nós não devia haver nenhuma onça de dúvida. Não deveria subir nenhum pensamento que questiona esta mensagem. Não devia haver nenhum pensamento que questiona a veracidade da palavra de Deus. Não deveria haver nenhum pensamento que questiona se Deus ainda confirma, ainda faz bem as suas ricas promessas. Isto não deveria se levantar nos nossos corações por tudo aquilo que a gente já vimos Deus fazendo nas nossas vidas, aquilo que já vimos na leitura das mensagens, aquilo que já vimos nos cultos que se realizavam no tempo do profeta, não só para falar dessas coisas. E ele toma aqui, e ele tenta mostrar, e ligando com aquilo que Deus já havia feito, que depois dele ter terminado pregar as eras, foi visto uma mão que desceu e começou a escrever em frente de muita gente, e as pessoas testificaram, viram a mão de Deus escrevendo o diagrama de seteras diante deles. E aquele sinal deveria ter sido suficiente para cada crente, para cada pessoa, para nunca mais questionar a mensagem e o mensageiro. E é isso que ele está a tentar expor, tentar colocar diante deles, para poderem parar e pensar e comparar as suas vidas com as vidas daqueles. Meu Deus! Sim, Moisés saiu dali inspirado. Ele já tinha recebido aqueles 2 sinais, foram suficientes para que ele cresça e fosse ao Egito o mais rápido possível para encarar Faraó e resgatar os filhos de Israel, porque ele havia visto aqueles 2 sinais. E eu desci e acabei deparando-me de novo com o patriarca Abraão. Naquele momento, quando Deus o prometeu para que pudesse lhe dar um filho. E Abraão procurou saber como que eu vou saber que Deus realmente vai me dar a semente. E Deus tomou Abraão e mostrou-lhe o pacto, fez um pacto feito com juramento daquele que nunca pode falhar em cumprir as suas promessas. E Abraão viu aquele sinal, aquele animal sendo cortado, viu aquela luz passando entre aqueles 2 pedaços e tudo mais. E aquela experiência que Abraão teve, aquele sinal que Abraão teve, foi suficiente para ele querer, num período de 25 anos, aquele sinal que ele viu, lhe deu a fé genuína para ele conseguir esperar pela promessa por um período de 25 anos. Ele estava como que resoluto, ele estava como que clareado que Deus nunca vai falhar naquilo que ele prometeu. Os céus e a terra passarão, mas a promessa de Deus nunca pode passar até que ela seja cumprida na totalidade. Portanto, aquilo deu aquele sinal
do pacto que Deus entregou a Abraão, mostrou a Abraão. Aquele pacto lhe ajudou para que ele cresça por aquele longo período de tempo antes da aparição de Isaac. Portanto, essas coisas que Deus faz para nós devem nos incentivar para não sermos abalados. As coisas, os sinais que Deus mostra entre nós é para nos dar graça de se firmar inabaláveis, venha o que vier, vá o que for. Esses sinais é para tranquilizar a nossa fé. Saber que Deus, de uma ou de outra maneira, Ele cumprirá a sua palavra. Meu Deus, eu fui caminhando, cheguei no Novo Testamento, fui apanhar algumas figuras, personagens tais como Pedro. Quando Pedro se colocou diante do Senhor, lembre-se, um dos seus irmãos já era discípulo de Cristo. E esse foi chamar o seu irmão Pedro, e Pedro veio. E quando Pedro chegou, o Senhor discerniu, falou a respeito do seu nome e nome do seu pai. Aquele sinal foi suficiente para Pedro saber que este aqui é o Messias, é o Cristo do Deus vivo. E a partir daquele momento, Pedro, é verdade que vieram coisas, mas ele estava como que resoluto, o assunto estava como que cerrado. Ele sabia que este homem é o Messias, este homem é o Cristo. Independentemente do que aconteceu, ele sabia aquele sinal de discernimento de Deus, ter que conhecer este homem, melhor dizendo, ter que conhecer o nome dele, conhecer o pai dele. Aquilo foi suficiente, aquele sinal lhe ajudou para que ele pudesse querer que Jesus era o Filho do Deus vivo. Certamente que ele, durante aquela caminhada, não exigiu para que Deus ou Cristo pudesse lhe dar mais um sinal. Quando os fariseus e saduceus estavam a pedir sinal, Pedro não estava em comunhão com eles. Aquele sinal que ele viu, para ele foi suficiente. Não precisou mais de um outro sinal. E eu queria talvez tentar descer e mexer-se um pouco com cada um de nós. Fui descendo e acabei também vendo aquela mulher, aquela prostituta de Samaria, quando se colocou ali diante de Jesus. E ela ouviu Jesus dizendo os segredos da sua vida, revelando os segredos da sua vida. Logo ela disse que eu entendo que tu és um profeta. E veja a reação dela. Ela não disse que eu entendo que você é um adivinhador. Ela não disse que eu entendo que você é um bruxo. Não, não. Ela foi positiva. Ela pegou fogo logo que aquele sinal foi manifestado a ela. Rapidamente ela creu e aquilo foi suficiente para ela deixar cair o seu cântaro e correr diretamente à cidade e dizer: venham ver o homem
que me falou toda a minha vida. Não é esse o Messias? Ali está a diferença, irmão. E lembro-me de novo aqui do Nataniel. Quando Nataniel se colocou diante do Senhor, e o Senhor discerniu a vida de Nataniel. Lembre-se, Nataniel e Filipe havia trazido Nataniel, talvez haveria aqui suspeito de que quando foi me buscar, havia combinado com o Senhor que eu vou levar Nataniel, esse chama-se Nataniel, ele é assim, 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 mas Nataniel, quando foi discernido, ele não suspeitou nada. Automaticamente ele creu que aquele era filho de Deus, o rei de Israel. Simplesmente por um único sinal. O único sinal que ele viu foi suficiente para lhe fazer um crente verdadeiro do Messias. Meu Deus! Comecei a pensar que quantas vezes, irmãos, falando precisamente talvez de discernimento que estamos já a referir aqui, quantas vezes a gente passamos através de situações e vamos à casa do Senhor, e quando a gente estamos na casa do Senhor, a pregação vem diretamente no seu assunto. A pregação vem diretamente no seu caso. E mostra, sem dúvida nenhuma, que é você que está a ser referido. E às vezes, quando essas coisas são feitas, que deviam ser suficientes para nos ajudar, para querermos que Deus está aqui, não havia nenhuma outra pessoa quando eu estava a fazer esta questão, quando eu estava a pensar isto, e eu nem falei com alguém, mas o Espírito Santo que conhece tudo e todos. Logo que você estiver na casa de Deus, o Espírito Santo levanta aquele assunto, vai e fala com você. Deveríamos tomar a mesma atitude para sabermos que Deus está conosco. Deveria ser suficiente para retirar ou tirar a nossa incredulidade. Tirar toda não sermos inconstantes. Ser crente que quando vê um sinal de Deus, se Deus lhe mostra um sinal, pegue aquele sinal. Seja crente. Não seja abalado a partir daquele momento, porque Deus já lhe mostrou algum sinal. Que possamos fazer como Davi, que podia olhar atrás e pegar os 2 sinais que Deus já havia dado. E ele disse, eu sei que o Deus que me ajudou para vencer aquela ursa, vencer o leão, vai me ajudar para eu vencer essa situação que está em minha frente. O que Deus havia feito para Davi, Davi não tinha esquecido. Ele havia depositado tudo como instrumento para encarar o diabo. Meu Deus! Irmãos, se a gente não segurarmos bem essa mensagem, no fim da jornada seremos a geração que será mais condenada. Porque, irmãos, nós tivemos muita graça. Como o irmão acabou cantando, que nós vimos a face de Deus. E você talvez diria, pastor, nós não vimos assim muita coisa comparando com eles. Nós vimos mais coisa do que eles. E eu lembro uma vez, o irmão Branham estava a falar a respeito da coluna, a coluna de fogo. E ele dizia que aquela foto, esta foto aqui, é autenticada cientificamente
escrituristicamente, em todo o sentido que você quiser ver, que quiser talvez observar. E isto aqui vai além. Vamos dizer que você está na igreja, acabou de ver a coluna de fogo. E talvez você viu a coluna de fogo, passou em sua frente, visivelmente. E talvez vamos dizer que é você que viu. É verdade que pode ser que você é uma alucinação. Pode ser que talvez você havia dormido. Mas quando uma coisa é fotografada e é autenticada, ver a coluna de fogo ultrapassa aquela, ver a coluna de fogo fotografada ultrapassa ver a coluna de fogo talvez passar em sua frente. Porque pode ser miragem, mas se você tira foto, miragem não sai. Pode ser uma alucinação, tirando foto, a alucinação não sai. Pode ser uma imaginação, tirando foto, uma imaginação não sai. Mas o que nós vimos não é imaginação, não é alucinação, não é nada dessas coisas, é uma coisa real. Até que foi expresso que a luz atingiu as lentes de câmera. Portanto, o que nós vimos, irmãos, devia nos ancorar de tal modo que os céus e a terra não podiam nos abalar. Devíamos estar tão parados, tão firmes, querendo que venha o que vier, e nada podia nos tirar desta luz, desta mensagem. Meu Deus! Estávamos a ver aqui o profeta falar a respeito daquela coroa, daquela pedra de coroa que viria, e ele estava a pregar em 62. E precisamente em 63 ele foi se encontrar com esta pedra de coroa. Imagine coisas que foram preditas anos atrás, ou anos até. E finalmente a coisa aparece. Isso devia nos dar a garantia de sabermos que estamos a seguir uma mensagem, não mensagem de um homem, não mensagem de um filósofo, não mensagem de um padre, não mensagem de um papa, não mensagem de uma pessoa, mas uma mensagem que foi enviada diretamente de Deus. Isso devia tirar em nós. Não devíamos questionar a Deus, porque às vezes questionamos a palavra de Deus, questionamos a Deus, questionamos o mensageiro, questionamos o pastor, questionamos tudo quando Deus tem colocado em nossa frente. Para não falar dos quilos que foram criados. E nós sabemos que há um único que pode criar, e quem cria é Deus. Portanto, se este homem podia parar e dizer que haja esquilo e houve esquilo, isso deveria ter sido suficiente para nós, para sabermos que aquele Deus de Gênesis é este Deus que está aqui no derradeiro, aqui no fim dos tempos. Isso devia nos dar esta garantia, esta fé, esta âncora, de tal modo que não deveria haver nada em nós que questione esta mensagem. Eu, quando cheguei aqui, eu disse, Senhor, por favor, perdoe a minha incredulidade. Comecei a pensar das experiências que já tive com Deus, inumeráveis, mas às vezes ali e acolá acabamos ser influenciados, ungidos com espírito de incredulidade, questionamos isto, tentamos arrazoar. E eu queria ainda tentar, talvez,
Porque você vai notar que é a obrigação de Deus, muitas das vezes, para ter que nos dar algum sinal. Vamos dizer que alguém recebeu um sinal, a prova de que foi nascido de novo. Faz-me lembrar esta questão, falando com um irmão, e umas 2 vezes o irmão havia me falado de Deus ter lhe dado experiência gloriosas, regozijar, ser carregado fora de si, essas coisas todas. E essas coisas, quando são dadas, é para nos ajudar, para olhar atrás. Deus não vai ficar todo o tempo a dar a você experiência para você ter a certeza desta mensagem, a certeza daquilo que você está a fazer, a certeza de tudo quando deve fazer. Um sinal ou 2 sinais tem que ser suficiente para o crente saber que Deus está dentro deste negócio. E, meu Deus, eu podia tomar o que já vimos entre nós aqui. Levaria todo dia a gente ter que mencionar o que Deus já fez. Pessoas que talvez só vieram só por, talvez, falar, como que dizer que a minha questão é assim, assim, é assim, assim. E depois de um tempinho Deus já interviu. E eu parei, comecei a pensar que eu lembro recentemente quando estava orando, precisando de um carro, e de uma ou de outra maneira, Deus, quando começou a entrar em cena, houveram sonhos e tudo mais, e pessoas foram falando, predizendo o que ia acontecer, e tudo isso sendo Deus respondendo orações. Mas depois de tudo isso, às vezes a pessoa, quando tem uma outra questão em sua frente, acaba voltar atrás e continuar a questionar as coisas. Essas coisas todas que o Senhor tem feito para nós, quando o Senhor lhe dá uma experiência, seja lá o que for, vamos dizer que Deus lhe deu uma experiência de você ter sido nascido de novo. Aquela experiência deve lhe induzir, deve lhe ajudar para você querer no novo nascimento, para nunca mais voltar e questionar se você foi nascido de novo ou não. Porque Deus já lhe deu uma experiência. E você sabe que a experiência de Deus, você estava a pedir por aquela experiência e Deus te deu aquela experiência. Por que questionar de novo? Está me dizendo que Deus deve sempre ficar a tratar com você, depois talvez de 1 ano lhe dar uma experiência. Depois de 1, 2, 3 meses, Deus voltar a lhe dar uma outra experiência. Mais uma experiência, toda a vida Deus vai viver só a dar você experiência? Que brincadeira de mau gosto. Uma experiência ou 2 tem que ser suficiente para um crente se ancorar e ser inabalável, porque Deus já lhe mostrou algum sinal. Sim, Elias podia dizer ao rei, corre agora, porque ouço abundância de chuva. Mas ele tinha visto simplesmente um pequeno sinal do tamanho de uma mão, uma nuvem no tamanho de uma mão. E se você já teve uma experiência, por que não consegue se estabilizar, descansar, saber que Deus está no negócio e viver e não duvidar, andar com esta mensagem, amar, abraçá-la, segui-la de dia e de noite? Qual é a necessidade de você ter que duvidar de novo a mensagem? Você acaba se estragando, se retalhando. Vamos dizer que alguém vai levar uma lâmina, começa a se cortar e depois de se cortar, põe vinagre naquelas feridas ou limão, depois começa a rebolar, precisa de ajuda, enquanto que não há necessidade. Está a ver, Deus, quando nos dá esses sinais, é para que aqueles sinais sejam o suficiente para nos ancorar, para sermos inabaláveis. Não seja abalado por nada. Esta palavra é de Deus. Deus vindicou esta palavra. O que nós estamos a fazer não é o trabalho do homem, é o trabalho de Deus.
Portanto, isso deve estar como que resolvido nos nossos corações. Não estamos a seguir um filósofo. Estamos a seguir a mensagem do Deus vivo. Meu Deus, eu não sei quanto tempo que já pude expandir. Já tenho 1 hora de tempo? Só acha que estamos juntos, amados irmãos? Como eu dizia, que o objetivo era para ver se podemos terminar, mas creio que terei que ainda voltar a repisar isto. Está a ver, irmãos? O que nós já vimos. E às vezes quando você vem no culto e o Espírito Santo aparece, e aparece e começa a falar a respeito da sua vida, que seja pecado, que seja lá o que for, a sua conduta, além de você se levantar e dizer que Deus está aqui, às vezes começamos a questionar, até chegar a um ponto de pensar que o pastor está a me criticar. Imagina essa mulher que parou diante de Jesus, quando Jesus disse que ela já tinha 5 maridos. Acho que se tivesse sido algum de nós, poderíamos ter pensado que esse senhor está a querer mostrar que eu sou prostituta. Está a me criticar. Mas ela compreendeu que é Deus que conhece essas coisas. E ela tomou aquilo aí de uma maneira muito positiva. E aquilo, por tomar positivamente, acabou salvando a sua própria alma. É desta maneira que a gente devíamos tomar as coisas. Oh, quantas vezes Deus já curou as nossas doenças. Quantas vezes Deus já respondeu às nossas orações. Quantas vezes Deus já nos abençoou. Quantos sinais Deus já nos mostrou aqui no tabernáculo. Está a fazer-me lembrar aquele homem que veio sem andar e saiu a andar e até hoje está andando. E talvez alguém ainda pode dizer, mas eu não vi bem. Eu ainda lembro, não foi um homem só. Outro homem que sempre, quando cruza com o irmão que lhe trouxe, sempre tenta lhe comprar alguma coisa, que veio aqui de Bengala e está a andar até o dia de hoje. Essas coisas todas são experiências que a gente devemos tomar e edificar a nossa fé, para não termos que ser abalados de um lado para o outro como canas, como mitete, mas parar como homens que sabem o que estão a fazer, sabem o que Deus já fez com as suas vidas. E não é de se admirar que o profeta, quando estava a falar a respeito daquela irmã que se levantou e disse, quero dar um testemunho, e ela acabou dizendo, eu não sou o que eu almejo ser, mas a verdade é de que eu não sou o que eu fui. Aquela irmã podia olhar atrás e ver que houve uma mudança. E aquela mudança, o profeta disse que é uma mudança por causa do novo nascimento. Quantas vidas foram mudadas? Nós já vimos Deus tomando prostituta, fazendo delas damas ou senhoras. Já vimos pessoas que fumavam, que bebiam, que prostituíam, que roubavam, e até outras pessoas que pararam nas cadeias, Deus tomando-as, transformando-as para ser santo, de tal modo que se ele fala consigo, nem vai imaginar que é este irmão que parou na cadeia por ter assaltado um estabelecimento, essas coisas todas. Deus é bom. Portanto, amado, essas coisas, quando nos chega, devemos tomá-las e servi-las como instrumento para nos estabelecer nesta palavra
inabaláveis. Ok, deixa eu ver se posso terminar aqui com este parágrafo. E ele diz: imagino que os apóstolos não se comportavam como nós. Possivelmente eram homens de poucas palavras até que chegavam ao púlpito. Então entravam, falavam o que correspondia e se iam. Sim, senhor, eles tinham poder, tinham virtudes. Eles não tinham questão como os homens, não tinham questão com os homens. Sabia onde estavam. É tudo. Sabiam em que queriam. Continuavam caminhando no Espírito, operando. Como disse outra noite, um pequeno sinal era tudo que Deus necessitava fazer. E logo nada podia impedir. Eles não duvidavam nem se estudavam as alternativas, nem se frustravam como fazemos nós quando se devemos fazer isto ou aquilo. Eles de todos os modos faziam um pequeno sinal de Deus. Isso era a resposta. E um pequeno sinal que a gente vê de Deus tem que ser a resposta. Meu Deus, eu comecei a pensar nos diversos sinais que Deus já tem me dado. Eu lembro, já lhes contei, quando um grupo de alguns irmãos apostatos vieram, me encararam, disseram que já é suficiente o que já ouvimos. Irmão, pode nos deixar, nós vamos caminhar da nossa própria maneira. E com aquilo eu comecei a orar, como já vos contei, e senti, não sei dizer se talvez foi a minha mente que se abalou, não sei lá o que deve ter havido. Mas a verdade é de que senti como que aquele período tenha sido abalado. Não pude continuar a orar, acabei despertando. Já vos contei, uma vez estava orando, como que entre duas decisões que deviam ser tomadas, e alguém me tocou um dos meus ombros, abriu os meus olhos, eu procurei onde estava essa pessoa, não consegui ver. Eu comecei a ver os sinais que o Senhor tem nos dado, mas às vezes parece que esses sinais não nos ajudam para continuarmos parados. Ainda continuamos a questionar, ainda continuamos a duvidar, ainda continuamos a ser receosos, enquanto que devia ter sido suficiente. Talvez isto aqui Deus esteja mesmo esperando de cada um de nós para ter que parar e inclinar a sua cabeça e dizer: Senhor, por favor, de tudo que eu já ouvi, não pude corresponder positivamente. Há questões que deviam ter me ancorado que não me ancoraram, desleixei-me. Estou a pedir, ó Deus, para que possa me perdoar. Muita coisa que o Senhor já fez. Entre nós, pessoas que já tinham mais de 10 anos sem filho, que o Senhor deu filhos. Tudo isso são sinais do Senhor que deviam nos ajudar para não duvidarmos se Deus está conosco, se Deus nos mandou um pastor para nos ajudar. Essas coisas todas deviam tirar cada nuvem de dúvida nas nossas mentes. Deixa eu procurar onde terminar. Já estou a terminar. Está a ver?
Um pequeno sinal de Deus, isso era a resposta. Como podia saber que era um sinal de Deus? Porque já tinham todas essas virtudes, todos esses requisitos. O primeiro sinal de Deus concordou exatamente com cada uma dessas coisas e com a sua palavra. E então sabiam que era a palavra de Deus e iam, não tinham que se preocupar de alguma maneira quando Deus falou. Eles estavam em caminho. Está vendo? E muitas das vezes o que nos faz com que a gente não integramos devidamente é isso que foi dito aqui. Porque por falta dessas virtudes, Deus, quando faz alguma coisa para uma pessoa que não tem essas virtudes, acaba não lhe ancorar como devia lhe ancorar. Deus sempre, de uma ou de outra maneira, dá uma experiência ao seu filho. Por isso a Bíblia diz: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, porque recebereis o dom do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo na alma de um indivíduo traz consigo uma experiência. Pode ser experiência de se sentir inundado de alegria, pode ser uma experiência talvez de ter que gemir, chorar, essas coisas todas, mas tudo isso é uma experiência que Deus dá. E quando Deus lhe dá uma experiência dessa, Ele espera que você ancore-se naquela experiência e saiba que Deus respondeu à sua oração. E não deve ser uma questão de que depois de um tempinho você já esqueceu tudo e precisa de mais uma. Deus te dá 2 ou 3, 2 ou 3 sinais. É suficiente. A maioria só foram dados um sinal e caminharam e conseguiram atingir a perfeição ou atingir o outro lado, além da cortina do tempo, só porque Deus havia lhes dado um único sinal. Quantos sinais o Senhor tem nos dado? Eu queria ver uma única pessoa só que diz que Deus nunca falou comigo. Deus tem falado conosco. Deus tem discernido as nossas vidas. É verdade que talvez pode ser de uma maneira geral. Sendo de uma maneira geral, não apontando o dedo que estou a falar de você. Mas mesmo assim, é o mesmo Deus que falou com aquela mulher de Samaria. É o mesmo Deus que conheceu a Nataniel. É o mesmo Deus que tem revelado os segredos dos nossos corações quando estamos perante um culto. Que Deus possa nos ajudar. Haveria alguém onde a nossa voz está alcançando esta noite, que diz: oh Senhor, tenha pena de mim. Eu já ouvi e vi muita coisa. Deus já me deu muitas experiências que deveria ter tirado toda a minha dúvida. Mas às vezes questiono a palavra de Deus, questiono a próprio Deus, questiono o mensageiro, questiono o pastor. E com todos esses sinais que o Senhor já me deu, fico atrapalhado, fico sem saber. Quando levanta uma situação, fico desnorteado. Senhor, eu vejo a minha culpa esta noite. Me perdoe, por favor. Me ajude, Senhor, a partir de hoje. Que eu possa olhar para trás e recolher cada experiência que o Senhor já me deu e fazer uso dela, o devido uso de cada experiência. Tenha pena de mim, me perdoe a minha loucura. Senhor, eu sinto que sou louco, preciso da tua graça. Me ajude para que a partir deste dia
possa ser, Senhor, como Davi do passado, que quando se levantou uma situação, ele pôde olhar atrás o que Deus já havia feito na vida dele. E aquilo lhe ancorou e lhe deu graça para enfrentar o problema que estava em sua frente. Me ajude, Senhor. Me desperte, Senhor. Deixa-me ser como aquela mulher de Samaria, quando ela foi discernida os seus pecados, ela não levou aquilo por mal, mas ele viu a graça de Deus. Eu não quero que quando uma situação é levantada na minha vida, tentar suspeitar que será que é uma fulano, será que é o meu marido, será que é minha esposa, será que é isto, estão me criticando. Mas quero tomar uma atitude correta e saber que é uma experiência que Deus está me dando para eu saber que Ele está aqui, está conosco. Da mesmíssima maneira que Ele prometeu que eis que estou convosco e em vós, até a consumação dos séculos. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje para todo o sempre. Aquele que discerniu aquela mulher, a Nataniel, a Pedro, o seu Espírito ainda está no meio do teu povo fazendo o mesmo. Me ajude, Senhor, que a minha atitude seja correta, a minha vida seja preenchida dessas virtudes. Levantaria a sua mão onde você estiver. Certamente Deus está a ver a cada mão. Me ajude, Senhor. Me dê graça suficiente. Vou orar. Ó Pai Celestial. Senhor, como foi dito na casa do rei Belteshazzar, que foi colocado na balança e achado em falta. É isso que eu sinto, lembrando, ó Pai, dos sinais que o Senhor sempre foi me dando ao longo da minha jornada. Senhor, Tu tens sido bondoso. Tu tens sido tudo e tudo para mim, meu pai, minha mãe, meu ajudador, o meu médico, aquele que enxuga as minhas lágrimas, o meu provedor, aquele que é a mola principal do meu conforto, a mola principal da minha vida. E Pai, pensando, falando aqui neste momento a respeito da experiência que Deus tem nos dado ao longo desses dias, ao longo da vida. Senhor, se fosse para se sentar e escrever, podia-se escrever um livro. Mas, Senhor, não é isto que almejamos, que tenhamos um livro escrito. Mas, ó Pai, o desejo é de que cada experiência possa ser usada como uma âncora para podermos querer na Tua palavra, querer no Teu profeta, querer, Senhor, naquilo que estamos a fazer, querer nos seus sinais que o Senhor tem mostrado entre nós. Oh, Senhor, perdoa-me. Às vezes não sei como apresentar essas coisas, como dizer, quando dizer o quê. Mas o Senhor sabe como levar essas palavras intercortadas e formar, Senhor, algo que terá sentido no coração do Teu povo. Virando também para o Teu povo, meu Deus, e eu sou testemunha de que muita coisa, Senhor, já foi feito entre nós. Já falaste conosco, já discerniste os nossos pecados, as nossas petições, a nossa maneira de ser. Já nos falou de várias maneiras. E às vezes, Senhor, temos deixado essas coisas passar por alto. Ajuda-nos, ó Pai, ajude a cada um,
para que tome essas experiências como uma âncora. E eu lembro, meu Deus, quando tivemos aqui o tempo de falar a respeito do batismo do Espírito Santo. Muitas pessoas crentes tiveram experiência. São essas experiências que, no tempo de tentações, devemos olhar para ela e dizer: aquele Deus que tratou-se comigo daquela maneira, eu sei que Deus ainda é Deus. Ajude, Senhor, cada um de nós. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, onde não tomamos essas coisas e não as usamos devidamente. Senhor, se há uma outra experiência que ainda vai nos dar, que possa ser bem recebida e usada corretamente. Lava o nosso pecado. Tome, Senhor, a nossa insuficiência humana, desleixo, insinceridade. Tome tudo, Senhor, lança no mar do esquecimento. Ajudará-nos, Senhor, nesta hora final da história da igreja na terra. Senhor, para atingirmos, sabendo que estamos aqui, nesta etapa, a 7ª etapa, que é a etapa da perfeição. Se é que as outras eras, ó Pai, conseguiram alcançar o que devia se alcançar, aquilo que havia sido determinado por Deus para aquela era, e alcançaram, porque eram eleitos de Deus. Oh, Senhor, ajude-nos também para alcançarmos a nossa parte. Não somos nós que procuramos esta mensagem. Foi o Senhor que nos procurou. Portanto, não há nada em nós que podemos apresentar nessas alturas. Simplesmente nos encomendamos nas tuas mãos como barro. Ajude-nos, ó Pai, que essas coisas não sejam simplesmente coisa para se ver, mas, Senhor, para que isso possa ser parte da nossa vida, exercitadas em todo momento da nossa vida. Ajude-nos, ó Pai, capte a nossa atenção, tire os nossos corações da corrupção deste mundo e translada os nossos corações além da cortina do tempo, onde seremos atraídos com as coisas de Deus e as coisas de Deus somente. Obrigado, Senhor, por este momento que nos deu, que cada coisinha, Senhor, possa achar espaço nos nossos corações, que tudo que não foi a Tua palavra possa ser desaraizado nos nossos corações. Concede isso, Pai, porque te peço a favor de cada um dos seus filhos. Tu os conhece o estado de cada um, aqueles que ainda não tiveram nenhuma experiência, e lhes dê, Senhor. Nós que já tivemos, que possamos voltar e fazer o uso de cada experiência, para não sermos agitados, mas ancorados e parados, inabaláveis. Fará isso, ó Deus. Concede isso, porque honra e glória e ações de graça serão dados a Ti. Te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Querendo o Senhor, vamos terminar precisamente no domingo. Que a graça do Senhor seja com cada um. Amém. Música